Bem-vindo a mais um vídeo pregando a palavra do Senhor. Eu sou o comentarista Pastor Geraldo e estarei comentando o livro de Daniel, intitulado o tema apócrifo ou canônico. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscrever-se em nosso canal. É só vocês clicarem em inscrever-se. Clique também no sininho para vocês acessar as notificações que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui, vocês serão avisados em primeira mão. Também não deixe de compartilhar os seus amigos, fazer seus comentários, deixar suas sugestões. Se vocês gostaram ou se também não gostaram, faça seus comentários, deixe as suas opiniões, porque isto é muito importante para nós. O profeta Daniel é o autor desse livro. O nome Daniel significa um juiz é Deus. Nada se sabe a respeito de seus progenitores. Embora pareça haver sido de linhagem real, foi levado cativo para a Babilônia como parte da deportação dos judeus, cerca de 605 anos antes de Cristo, aonde ele recebeu o nome de Beltesazar. Daniel foi selecionado como um dos jovens judeus mais especiais para ser treinado para servir na corte do rei Nabucodonosor. Deus abençoou Daniel com o dom de interpretar sonhos. E ele foi promovido a cargo de liderança nos governos babilônios e persas. O livro de Daniel foi escrito por volta de 530 a.C., enquanto Daniel vivia na Babilônia, supondo que ele era um adolescente quando foi levado para a Babilônia. Daniel talvez tivesse 90 anos quando escreveu este livro. E hoje eu estarei falando de uma história mais polêmica do livro de Daniel: Bel e o dragão. Quando o rei Astiages da Média morreu, o rei Sírio da Pérsia ficou no seu lugar como rei. Daniel era o conselheiro particular de Ciro, e este tinha mais consideração por ele do que pelos outros conselheiros. Os babilônios adoravam um ídolo chamado Bel. Todos os dias tinham de oferecer ao ídolo uns 400 quilos da melhor farinha, 40 ovelhas e 235 litros de vinho. O rei era devoto do ídolo Bel e todos os dias ia ao templo para adorar. Mas Daniel adorava ao seu Deus. Um dia o rei perguntou-lhe: por que é que tu não adoras o Deus Bel? Daniel respondeu: porque eu não adoro ídolos que são feitos por seres humanos. Eu adoro somente o Deus vivo, que criou o céu e a terra, e que é Senhor de todos os seres humanos. O rei perguntou: então não acreditas que Bel é um Deus vivo? Não vês que todos os dias ele come e bebe? Daniel sorriu e respondeu: não te enganes, ó rei. Por dentro Bel é de barro e por fora é de bronze. Ele nunca comeu nem bebeu coisa alguma. O rei, muito zangado, chamou os seus sacerdotes e disse: se não puderes provar que é Bel que come toda essa comida, vocês morrerão. Mas se provares, de fato, é Bel quem come tudo isso, Daniel morrerá. Pois então o que ele disse será considerado uma blasfêmia contra Bel. Daniel disse ao rei: pois que a tua ordem seja cumprida. Os sacerdotes de Bel eram 70, sem contar com as esposas e os filhos. O rei foi com Daniel até o templo
de Bel. Os sacerdotes disseram ao rei: nós ficaremos aqui fora, ó rei, enquanto apresentas a Bel os alimentos e a mistura de vinho. Coloca tudo na mesa, sai, fecha e sela a porta. E quando voltares aqui amanhã cedo, se descobrires que Bel não comeu tudo, nós morreremos. Mas se verificares se de fato ele comeu tudo, então quem morrerá será Daniel, que mentiu ao nosso respeito. Os sacerdotes não estavam preocupados, pois tinham feito uma passagem secreta, com uma saída debaixo da mesa. E assim todas as noites eles entravam no templo e comiam tudo. Os sacerdotes saíram e na mesma hora o rei colocou em cima da mesa a comida e a bebida para Bel. Depois Daniel mandou que os seus empregados trouxessem cinza e espalhassem por todo o chão do templo. Só o rei viu fazer aquilo. Então saíram todos, trancaram a porta e selaram-no com o anel do rei e foram-se embora. Naquela noite, como de costume, os sacerdotes entraram no templo com as suas esposas e os seus filhos e junto comeram e beberam tudo. De manhã bem cedo o rei e Daniel foram até o templo e o rei perguntou: os selos da porta foram quebrados, Daniel? E Daniel respondeu: não. Logo que a porta foi aberta, o rei olhou para a mesa e gritou bem alto: tu és grande, ó Bel, tu nunca enganas ninguém. Mas Daniel começou a rir e segurou o rei para que ele não entrasse no templo. Então disse: olha, rei, para o chão, e diz de quem são essas marcas de pés. O rei disse: eu vejo marcas de pés de homens e mulheres e crianças. Respondeu o rei. O rei ficou furioso e mandou prender os sacerdotes, as suas esposas, os seus filhos. Os sacerdotes mostraram-lhe a passagem secreta, pelo qual entravam no templo a fim de comerem tudo o que ficava em cima da mesa. Então o rei mandou matá-los e entregou o ídolo Bel a Daniel. E Daniel destruiu os ídolos, o templo de Bel. A segunda história apresenta um enorme dragão que era adorado pelos babilônios. Um dia o rei disse a Daniel: tu agora não pode dizer que esse dragão não é um Deus vivo. Portanto, adora-o. Daniel respondeu: eu adoro somente ao Senhor, o meu Deus. Ele é o único Deus vivo. Se tu, ó rei, me deres licença, eu matarei o dragão sem usar espada nem pau. O rei disse: pois eu dou-te licença. Daniel pegou pés de gordura e pelos de animais, cozinhou tudo junto, fez uns bolos e chegou-os à boca do dragão. Assim que este os comeu, bum! Estourou. E Daniel disse: babilônios, vejam só o que adoram. Quando souberam do que tinha acontecido, os babilônios ficaram muito zangados e revoltaram-se contra o rei, dizendo: o rei tornou-se judeu? Ele destruiu Bel, acabou com o dragão e mandou matar os sacerdotes? Depois foram falar com o rei e disseram: entrega-nos, Daniel, senão vamos te matar, você e tua família. O rei viu que a ameaça deles era séria e sentiu-se obrigado a entregar-lhe Daniel. Eles levaram Daniel até uma cova de leões e lançaram-no lá dentro, aonde ele ficou durante 6 dias. Na cova havia 7 leões, que todos os dias recebiam 2 corpos humanos e 2 carneiros para comer. Mas daí em diante não receberam nada, a fim de que devorasse a Daniel. Naquele tempo,
o profeta Abacuca, estava em Judá. Ele tinha preparado um cozido e havia posto alguns pães numa cesta, e dirigia-se para o campo, a fim de levar esta comida aos homens que estava a fazer a colheita. De repente, o anjo do Senhor disse a Abacuque: leva esta comida à Babilônia e entrega a Daniel, que está numa cova de leões. Abacuque respondeu: Senhor, eu nunca vi a cidade da Babilônia. Eu não sei aonde fica esta cova. O anjo pegou o profeta pelos cabelos e, rápido como um vento, levou-o até a Babilônia, deixando-o perto da cova dos leões. Então Abacuque gritou: Daniel, Daniel, come esta comida que Deus mandou para ti. Daniel disse: Tu lembraste de mim, ó Deus, pois nunca abandonas os que te amam. Então Daniel levantou-se e comeu. Nisto o anjo de Deus levou Abacuque novamente para casa. Uma semana depois de Daniel ter sido lançado na cova dos leões, o rei foi até lá, a fim de chorar por causa da sua morte. E quando chegou, olhou e viu Daniel sentado lá dentro. Então gritou bem alto: Tu és poderoso, ó Senhor, Deus de Daniel, e não há outro Deus além de ti. O rei mandou que tirasse Daniel da cova e que lançasse lá dentro os homens que o tinham tentado matar. E os leões devoraram aqueles homens naquele mesmo instante, na presença do rei. Essa história que eu acabei de contar está na Bíblia Católica, no capítulo 14, versículo 1 até o 42. Nas Bíblias evangélicas não existe essa história, porque a Bíblia evangélica foi somente até o capítulo 12. Os capítulos 13 e 14 não se encontram nas Bíblias evangélicas, porque os evangelhos consideram esses capítulo 13 e capítulo 14 como livros apócrifos, que significa falso, suspeito. É uma expressão usada quando um fato ou uma obra não tem autenticidade provada, ou seja, ela tem a sua origem suspeita ou duvidosa. Por outro lado, a Igreja Católica considera esse livro, esse acréscimo do livro de Daniel 13 e 14, como livros canônicos, que significa relativo ou canônico, de acordo com os cânones e com as regras eclesiásticas, os dogmas da Igreja. O que você acha dessa história que eu acabei de contar? Canônico ou apócrifo? Deixe as suas opiniões.